Foi com nós? Agora foi. Bom dia, boa tarde, boa noite, família. Ó, meu nome é Vitinho, um dos pretinhos da Básico na Voz. Cara, hoje eu tô sem meu parceiro de bancada, mas graças a vocês a gente vai acontecer esse podcast, porque, cara, eu queria muito agradecer todo mundo que mandou pergunta, todo mundo que não mandou também, obrigado. Mas viu lá e não mandou. Mas, pô, a gente tem bastante coisa pra fazer hoje. Também, não posso esquecer que esse é trabalho do Thiago, mas eu não posso esquecer que é do Apoia-se. É isso? Hoje tá o Alan, hoje não tá o Luquinha. Hoje é o Alan tá ali com a gente. A Dani, que também ajeitou esse encontro entre nós dois, pastor. Então, queria muito agradecer a Dani. E também ajeitou o bolinho, porque, mano, se tem conversa com crente, tem que ter comida. Pelo que eu, né, já conheço sobre. Então, Alan, por o Apoia-se? Tá com nós? Não está? Tá na minha mão? Então tá aqui embaixo, apoia-se. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, WhatsApp não, como é que é? Instagram, Spotify, essas coisas todas, que são as redes sociais e regulamentação das nossas redes sociais, gente. E hoje aqui, né, sem mais delongas, eu vou logo apresentar meu parceiro que tá aqui na minha frente, onde a gente vai trocar essa ideia. Eu só não tô com o meu terno aqui de assembleiano, porque senão, filho, o negócio é Não, aqui, bom, ó. qualquer coisa eu tiro mesmo. Pastor Rodolfo Silva. Maravilha. Isso Pastor, aí. bom dia. Bom dia. Pastor da Assembleia, Ministério de Missões, para eu não esquecer, porque tem outros ministérios, então o pastor é residente do Ministério de Missões, Pastor Rodolfo. Pastor, É muito bom estar aqui com vocês nessa manhã para a gente bater esse papo abençoado aqui, né? Eu não sei o que vai vir pela frente, né? Foi feita uma caixinha de perguntas aí, mas a gente vai procurar, dentro daquilo que a gente pode e conhece e entende, responder da melhor maneira possível. Então, desde já, quero agradecer a sua participação. E manda aí o link para outras pessoas aí, para poder você também contribuir para esse podcast, nos seus contatos do WhatsApp, aí, manda esse link e pede para o pessoal estar ligadinho com a gente. Por favor, divulga aí, porque, cara, o pastor além de ser muito respeitado, eu o respeito, para começar, então também Obrigado. queria muito agradecer a Eu sua que presença. agradeço. E acho que uma vez uma professora minha de história falou que a dúvida, às vezes eu preciso falar em voz alta, porque nem sempre é só a minha dúvida. Às Sim, vezes sim. também é a dúvida do outros, verdade. Então, beijo professora Sandra de história. Mas eu queria muito começar essa troca de ideia para a gente saber, primeiramente, quem é o senhor, né? Que é de onde veio, por que veio, de onde, qual a idade, tudo, filhos, casado, quanto tempo de pastor. Vamos lá. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Rodolfo Nascimento da Silva. Eu sou nascido aqui em São José dos Campos. Nasci no ano de 1974, no dia 20 de agosto. Isso quer dizer que daqui a alguns dias é o meu aniversário. Então, você que está nos acompanhando, quer mandar um presente para mim, depois você fala aí. O meu Pix, depois eu deixo no final aqui da entrevista. Brincadeira. Então, eu sou nascido aqui em São José dos Campos, né? Essa cidade maravilhosa. Não sei se vocês sabem, de acordo com algumas informações, é a segunda cidade mais feliz do estado de São Paulo. E eu louvo a Deus, estou na igreja já há 31 anos. Esse ano agora vou completar 31 anos que eu estou na igreja, servindo ao Senhor. Sou casado com Lídia Carvalho da Silva, meu filho se chama Samuel Rodolfo. E é interessante, quando eu me casei, eu não podia, minha família, eu não podia ter filhos. Então, de acordo com a medicina, a gente não podia ter filhos. Mas Deus fez uma promessa para a gente de um filho. E depois de 20 anos de casado, nasceu o Samuel. Caramba. Que está agora, vai completar 11 anos. É um milagre. E eu quero deixar aqui um abraço para o meu filhão que está lá na escola. E eu estou na Igreja Assembleia de Deus. Já vou completar agora 30 anos que eu estou na igreja, servindo ao Senhor. No ministério, mais de 18 anos servindo a Deus. Buscando fazer o melhor para o reino de Deus. E cuidando de pessoas. Porque a palavra de Deus diz que o interesse de Deus não é por coisas. O interesse de Deus é por pessoas, né? A gente vê hoje que, infelizmente, muita gente está muito pensando em estruturas, que é bom, não estou falando que estrutura não é bom, mas o que mantém a estrutura de pé são pessoas. Então, a minha vida é essa, é ajudar pessoas, orientar pessoas e servir a vocação que Deus me deu. O que o senhor tem de idade pastoral e ministerial, eu tenho de idade de vida, que eu sou de 95, né? Então, nessa época, o senhor já estava na lida. Já estava na lida, já.
Caraca, Graças a Deus. Mas e a sua história de conversão foi familiar? O senhor ou foi... Entrei na porta do nada, via aberta, Não, entrei. minha conversão ela foi individual, né? Foi individual. E quando eu falo de conversão, isso é uma coisa até importante a gente começar a falar. Não somos nós que escolhemos Deus, Deus nos escolhe. E a maneira como Deus nos escolhe é uma maneira tão assim interessante que você nem percebe assim como é. Quando você percebe, você já está lá. Essa atração de Deus para a sua vida vai te dando sinais, vai te colocando na presença. Por exemplo, para quem não sabe, eu trabalhei muito, desde meus 14, 15 anos, eu sempre trabalhei. Fui DJ, olha, trabalhei em casa Caraca, aí noturna, sim. entendeu? Na Fui juventude. locutor de rodeio. É mesmo? Tive uma época que eu fui locutor de rodeio. Então eu tive assim uma vida muito assim agitada durante a noite, mas um belo dia o Senhor me encontrou e me chamou para poder agora realizar a obra dele. E eu tenho feito isso já faz 30 anos. É uma das perguntas que tem aqui, inclusive. Qual que era a sua vida antes do pastor, de ser pastor? E é interessante, é até bom pontuar isso, que a minha vida foi uma vida muito intensa, mas interessante, devido à minha formação familiar, meus pais e tal. Eu nunca... geralmente o pessoal pensa assim, né? O camarada bagunçou tudo e depois vai para a igreja. Não é esse que é o pensamento geral? O cara bagunçou, fez tudo, aí depois, no final da vida, quando não tem mais nada para fazer, ele vai para Deus. Não. Para vocês terem uma ideia, mesmo eu trabalhando em casas noturnas, mesmo tendo uma vida da noite muito intensa, eu nunca na minha vida coloquei um cigarro na boca. Eu não sei o que é cigarro, eu não sei o que é droga, eu não sei o que é bebida. Ou seja, então, essas questões de que estar no mundo, né, você se desgasta e depois vem para Deus, isso é relativo, né? E eu também não desmereço o fato de alguém que teve problemas vir para Deus. Vir para Deus tem a ver com um ajuste de vida. Então, o fato de eu não ter feito essas coisas no passado não quer dizer que eu era santo também, não. O que transforma o homem não é as suas práticas de vida, é quando ele recebe Jesus como Salvador. Eu vi até uma frase, o pessoal fala assim, né? Puxa, o fulano é tão bonzinho, só falta Deus. Não, falta tudo. Então, a gente tem essa ideia de pensar que as nossas próprias atitudes é que respalda a nossa vida. Não, é Deus que transforma, né? Então, o fato de eu não ter feito nada disso no passado não quer dizer que eu era melhor do que aquele que fez. Entendeu? Porque o Deus salva tanto um como o outro, entendeu? E aí foi a partir desse sua vida que você teve e tudo mais, foi um belo dia, Deus falou, e aí? Vamos lá? É isso aí. Foi... Deus me confrontou, né? Eu estava namorando e aí a mãe da minha esposa faleceu e com o falecimento dela, ela retorna para a igreja, porque ela já era de família evangélica. E como eu estava namorando com ela, eu comecei também a frequentar. E num desses cultos, né, Deus falou diretamente comigo. É até interessante que na minha conversão, alguém pode pensar, você se converteu porque você estava namorando? Não. Porque no dia que eu me converti, eu falei a seguinte frase para ela. Ela perguntou para mim assim, por que eu estava vindo para a igreja? Qual era o motivo de eu estar recebendo Jesus como Salvador? E a minha resposta para ela naquele dia foi assim, o mesmo Deus que salvou você não pode me salvar? Ou seja, eu não estou recebendo Jesus porque eu estou namorando com você. Que se ele falar que é para a gente continua. Se ele falar que não é, a gente não continua. Porque eu tinha uma clareza muito grande do chamado. Então, o chamado não estava relacionado ao sentimento de estar namorando. Porque também acontece muito disso, né? O camarada começa a namorar e aí, para poder conquistar ou para poder né, manter o relacionamento, ele acaba se sujeitando a entrar em lugares que a outra pessoa tem. Então, a minha conversão não tem a ver com emoção, tem a ver com um chamado mesmo, um chamado pessoal. Não, desculpa, professor, já queria pedir desculpa pelo meu linguajar, tá? Em qualquer momento. Não, fica tranquilo. Que o homem realmente, para fazer algumas coisas, ele vai em lugares que, olha... Entendeu? Nem precisa, né? Eu estou falando isso por quê? Por que isso é importante falar? Porque eu não estou falando que quem foi por emoção não pode se transformar depois. Estou falando que, no meu caso, foi uma convicção. E essa convicção ela é uma coisa tão pessoal que não tem nem como eu descrever. É uma experiência tão única que só quem passa é que entende. Por isso que, às vezes, quando a gente fala sobre fé, quem talvez não está na mesma perspectiva da fé que você está, talvez não vai entender. Sim.
a maneira como você está falando. Então, existe coisa que move o teu coração, e quando você fala, parece que só você entende. Quem está te ouvindo, ouviu, mas não entendeu. Por quê? É algo dentro de você, algo que move você. Até porque também tem o caso contrário, né? Tem a É. galera que cresceu na igreja Isso aí, e depois isso aí. É sai isso aí. fora. E beleza, é a escolha de cada um, Entendeu? né? Tá tudo bem. As seduções, como diz, né? Eu respeito cada um. Então, É isso aí. tá tudo bem. Então, E- esse sou eu. Um pouquinho aí, não tem como você saber muito, né? Você só conhece uma pessoa depois que você convive com ela. Existe uma frase no nosso meio, você só conhece a pessoa depois que você come 1 quilo de sal com ela. Ou seja, então, conhecer uma pessoa, conviver com ela, são duas coisas mais diferentes. Conhecer, você está conhecendo o carisma. Conviver, você vai conhecer o caráter. Né? Então, se, tem as muito... pessoas, se as pessoas hoje quiserem conhecer vocês, tem a sua rede social. Tem rede social, nós temos a nossa igreja lá. O que acontece? Eu sou uma pessoa, vamos colocar aí, eu acabo sendo uma pessoa pública, por quê? Como a nossa igreja tem rede social, a gente está nos cultos, então as pessoas visualizam muito a gente. Então tem gente que me conhece, mas eu não conheço. Então, de vez em quando, na rua, ô, pastor, tudo bem? E eu cumprimento por quê? Porque é normal, por você estar sendo exposto midiaticamente falando, então a tendência das pessoas conhecer você é muito maior do que você conhecer pessoas. Entendeu? E por isso que isso gera uma responsabilidade também. Sim. Ó, gente, só pra deixar claro, as redes sociais do pastor vai estar na descrição aí do vídeo, Isso. tá? O endereço da igreja precisa? Não precisa, não. Precisa colocar, pode, é Rua Conselheiro Rodrigues Alves, 417, ali no centro. Ó, tem Descendo a professor Rubião José. Júnior, ó, é bem fácil. Para quem vai descer na Rubião Júnior, a Conselheiro Rodrigues Alves faz cruzamento com a Rubião Júnior, para quem vai descendo para a prefeitura. É bem Então, quem simples. for de São José quiser visitar aí, ou ouvir o pastor também, É além isso das aí. suas redes, Tamo com aí. certeza vai ser um prazer bênção. E recebê-los. é isso. Pastor, acho que pra gente dar nisso aqui, eu acho que eu vou pegar a espada, né, do guerreiro. Uhum. Vou pegar aquela aqui, ó. Não coloca minha cara agora não, hein? Que, na verdade, né, não é uma só, tem três ali, né? Não, tem três. A Você Dani fez foi. questão de trazer três. Você foi Qual? munido. Com essa aqui? Não, preta? deixa essa aqui comigo, pega Tá. aquela ali. Beleza, vamos ali. Então, calma E aí. como chama pretinho básico, pega a capa preta. Vou pegar a preta, que a preta normalmente, ó. Eu acho que essa vai ser mais familiar pra você. Normalmente Isso. toda avó tem uma dessa aqui aberta num salmo, em cima da estante. Certo? Naquele pique, um salmo que ela nem lê, tá até pegando poeira. É, Salmo Mas- 91. Salmo 43, qualquer isso salmo aí. aí, mas é isso. Então, como a gente falou, como eu e o pastor a gente trocou essa ideia, a gente abriu uma caixinha de perguntas pra vocês mandarem perguntas, né? E aí, a primeira pergunta que acho que o pastor a gente já até trocou ideia foi sobre como foi a sua virada de chave, né? Pra você decidir, serei um pastor. Como foi esse caminho, esse trajeto? Vamos separar duas coisas. Primeiro a conversão e depois o ministério, né? Depois que eu estava na igreja, já servindo ao Senhor, e quando eu digo servir ao Senhor de forma atuante, né? Não é aquela questão de tradição. Eu sou da igreja, mas é realmente participar, estar junto. A vida em comunidade é uma vida de transformação. Então você se transforma estando no meio das pessoas, né? E ali naquele momento ali eu fui descobrindo algumas vertentes de trabalho que Deus me chamou, e uma das coisas que eu sempre amei na minha vida, desde adolescente, é leitura. Eu sempre fui um leitor muito ávido. Eu tive a graça de Deus e a oportunidade de poder, desde cedo, me interessar em ler, em estudar. Hoje, por exemplo, eu estou um pouco a menos da minha capacidade de leitura, mas eu ainda hoje consigo ler de 3 a 4 livros por mês ainda, graças a Deus. Eu cheguei a ler, teve anos que eu cheguei a ler 5, 6 livros por mês. Então, para mim, a leitura é de grande importância, porque isso traz clareza, traz um sentido crítico, né, de muita coisa. E por ter essa questão de leitura, então eu sempre fui um estudante. Por exemplo, eu quando me converti, eu li toda a Bíblia em 3 meses. Já no primeiro mês, comecei a ler a Bíblia. Em 3 meses, eu li a Bíblia toda e ainda leio ela até hoje. E isso foi despertando em mim uma chamada para ensinar, para pregar, para trazer realmente palavras de orientação. E isso foi fortalecendo o meu chamado pastoral, né? Então, hoje eu sou um pastor porque esse trabalho não foi um trabalho assim. Eu entrei na igreja hoje,
já fui consagrado amanhã. Isso aí foi sendo construído, né? Essa chamada foi sendo construída. Né? Trabalhando com pessoas, trabalhando nas várias áreas da igreja, porque o que faz você crescer ministerialmente é você estar com pessoas. E, estando com pessoas, você vai colher o que é de bom delas e o que é de ruim delas também. E elas também vão colher o que é de bom seu e é ruim de você. Então, nessa interação, você vai aprendendo, você vai amadurecendo, você vai crescendo. O apóstolo Paulo fala em Corinto o seguinte: quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino, mas depois que eu fiquei grande, eu deixei as coisas de menino. Então, dentro desse processo de construção, muitas coisas que eu acreditava, eu deixei de acreditar, no sentido de crescer. Porque, é igual, vou dar um exemplo para você, criança. Como é que fica a casa onde tem criança? Tem um pouco de bagunça, tem um pouco de barulho, mas tem felicidade. Tá cheio. Não é verdade? Então, eu não quero criança. Então, como eu falei aqui na opção, uma casa que não tem criança vai ser uma casa organizada, mas não vai ter felicidade. Então, às vezes, para você, tem que suportar um pouquinho quando eu digo bagunça, entenda, tem que suportar um pouquinho da bagunça de uma criança porque ela está em crescimento. Então, quando se fala de relacionamento, é isso, de igreja. Você tem que saber que nem todo mundo vai estar no mesmo nível que você está. Então, se você hoje está num nível bom, você também estava no mesmo nível que ela estava antes. Sim. Então, eu não posso chegar agora e falar assim, eu não quero isso aqui, eu não posso rejeitar quem está chegando agora, porque ele também está no mesmo nível que eu estava. E a minha função é o contrário. Se eu já estou num nível que ele não está, quem tem que trazer a pessoa para esse nível? Sou eu, que estou com um nível maior. Então, e isso vai falar muito do nosso ministério, né? Como você encara ministério? Ministério é pessoas. Jesus chamou 12 pessoas. E se você olhar na Bíblia, como é que eram as 12 pessoas que Jesus chamou? Eram pessoas complicadas. Não tinha ninguém ali Facinho. fácil. Mas por quê? Porque Jesus está tratando com pessoas, moldando pessoas. Né? Essa é a ideia. Acho que João era mais tranquilo. Depois, Ah. o João, ele é chamado de Boanerges, filho do trovão. Olha a nomenclatura. João era muito impetuoso. Ele vai ser conhecido, no final da vida de João, ele vai ser conhecido como o apóstolo do amor. Mas ele se tornou amoroso depois que ele teve o encontro com Jesus. Pra mim, Pedro era top. Entendeu? Pedro Pedro, era para dos mim, nossos. Pedro, ele já era um revolucionário, né? Pedro, pra mim, é poucas ideias. Pedro é um revolucionário. Era uma pessoa muito sanguínea, mas verdadeira. Então, uma das características de Pedro ele era muito sanguíneo, e depois ele foi sendo tratado por Jesus, foi quebrado, para entender o seguinte: Pedro, eu não quero que você mude o seu estilo, eu quero que mude a sua motivação. Jesus não mudou o estilo deles, mas modificou a motivação Sim. para aquilo que era correto. Pastor, vamos lá. A gente agora, né? Já introduziu legal, tudo mais. Vamos lá. Todo mundo pode ser um pastor? Existe chamado ou específico? Ou depende muito de ministério para ministério? Ou eu posso querer ser um pastor ou necessariamente precisa ser uma iluminação assim divina assim de... Vamos lá, todos podem, qualquer coisa. A questão está em que se consiste ser um pastor? Ou o que se consiste militar no ministério? É uma questão chamada de chamada. Entendeu? Chamada. E a chamada não começa para ser pastor, a chamada começa para ser salvo. Então, para mim, ser um pastor, antes de eu pensar na função, eu tenho que pensar a minha própria vida. O que respalda a minha vida para ter esse chamado? Como eu falei, separar salvação de chamada. Eu sou salvo em Jesus. O que eu vou fazer para Jesus é o segundo ponto. Então, o ponto básico aqui não é você pensar em ser um pastor, é pensar em ser uma pessoa que realmente carrega em você as características do reino de Deus. Primeira coisa. Aí sim, depois disso, se você tiver a chamada de Deus para ser um pastor, você vai ser. Se não tiver, você vai ser uma pessoa normal. Eu digo normal, não estou falando que o pastor não é normal. Mas você vai ser uma pessoa normal desenvolvendo o reino de Deus da mesma maneira também. Porque, sabe o que eu penso? E a Bíblia me ensina isso? Nem todo mundo foi chamado para cargos eclesiásticos. Por exemplo, você vai ver na Bíblia José. José era um governador. Você vai ver Daniel. Você vai ver, por exemplo, homens e mulheres que foram chamados para poder entrar em outras áreas e que exerceram a sua área da melhor maneira, representando Deus lá. Então, eu posso ser um advogado, eu posso ser um médico, posso ser qualquer coisa. Eu posso representar a minha fé sendo um médico.
Posso representar minha fé sendo advogado. Então, Zé, não necessariamente eu tenho que ser um pastor para dizer que eu tenho fé. Mesmo porque, infelizmente, a gente sabe que o fato de ser pastor não se classifica se você tem fé ou não, ou se você é uma boa pessoa ou não. Então, como eu já disse aqui, tem muita gente que se esconde por trás de uma nomenclatura eclesiástica. De um Entendeu? terninho, uma biblinha embaixo do braço, né? Então, isso é irrelevante. Então, não estou dizendo aqui que todos os... Assim como em qualquer outro segmento, também tem pessoas boas e pessoas ruins. Sim. Então, não é o fato de ser pastor você está blindado. Não. Você é um ser humano que precisa também desenvolver a sua fé, a sua responsabilidade social e espiritual daquilo que você acredita. Ó, pegando muito esse gancho da linha de pessoas que se escondem atrás de um terninho e biblinha, né? Só para eu fazer essa pergunta, como uma pessoa que está querendo se converter, ela chega na igreja e ela acha que é certo para ela. Como que ela acha o ministério para ela, ou a igreja para ela, ou como que ela consegue confiar naquilo que a pessoa que está ali atrás de um púlpito falando para ela é o correto ou não? Tá, vamos lá, vamos ser prático aqui. Isso é muito amplo, né? Muito genérico, porque experiências espirituais são pessoais. Então, nem sempre aquilo que move o teu coração move o meu. Vou dar um exemplo só para a gente poder entrar nessa questão. Olha como é que é interessante a questão de atração. Se entrar na igreja um músico, qual é a primeira coisa que ele vai ver na igreja? Música. Correto? Porque ele vai ser atraído por aquilo que ele tem afinidade. Se entrar na igreja, por exemplo, um engenheiro, ele vai olhar o quê? Estrutura. Então você percebe que tem pessoas que elas vão para as igrejas e elas são atraídas por algumas afinidades pessoais que ela tem. Então isso aí é atração. Agora a questão não é o que você é atraído, é o que você vai ser depois que você estiver lá. Então, igreja não tem a ver com música, igreja não tem a ver com um templo, igreja não tem a ver com estrutura, tem a ver com a sua vida pessoal com Deus, a sua conexão com Deus. Então, a experiência tem que ser você e Deus. Ou seja, independente das questões de estrutura. E quando eu falo a questão da fé, qual que é o pensamento que eu tenho? Qual que é o que move o meu coração? Eu não faço as coisas para Deus porque eu tenho um cargo. Eu faço as coisas para Deus por amor a Ele. Então, se eu não fosse um pastor, eu estaria trabalhando para Deus de qualquer forma. Porque a minha conexão com Deus não está no cargo, está na que eu tenho de Deus na minha vida, sou salvo, e essa salvação me move a fazer coisas. A Bíblia fala o seguinte, Tiago vai falar o seguinte, você tem fé? Mostra a sua fé pelas obras. Ou seja, você não é salvo pelas obras, mas só do ser você ter salvo, essa alegria da salvação gera em você o quê? Um sentimento de ação. Por eu ser feliz de ter Jesus na minha vida, eu vou agora o quê? Vou trabalhar para Ele. Não porque Ele mandou, não porque Ele exigiu. Eu amo fazer isso. Por ser o salvo, entendeu? Então eu não estou fazendo porque alguém disse, eu não estou fazendo porque alguém mandou, estou fazendo porque eu amo Ele. Então o meu amor por Ele me leva a agir. Aí eu pergunto, já que eu tenho amor por Ele, eu quero saber qual é a área que eu posso ser usado por Ele para abençoar outras pessoas. É assim que funciona. Então, não necessariamente eu estou aqui porque eu tenho interesse de ter algo. Não. O servir a Deus é motivado pelo amor. Não, mas por exemplo, eu tento pensar que a igreja em si, a estrutura que ela vai escolher, é como se fosse uma roupa. Sim. Ela veste a que cabe melhor nela. Sim. Então, se ela vai ser batista, se ela vai ser congressista, se ela vai ser parede preta e tudo mais, vai dentro daquilo que ela crê para si. Eu entendi o que você falou, mas uma vez que ela é atraída assim, lá a experiência vai ser outra. Sim. Porque a atração é uma coisa, a experiência é outra. Você pode se decepcionar também lá você dentro. pode ser atraído, mas quando você tem um encontro com Deus, estou falando, a gente tem que separar a atração de revelação. Eu posso ser atraído, essa igreja, nossa, é legal, tem coisas aqui que eu me identifiquei. Quando chegou lá, se eu ficar só pela atração, a minha vida espiritual não vai ter sentido. Porque, vou dar um exemplo, vamos lá. Vamos fazer só aqui um estudo de caso. Vamos supor que eu vou para a igreja porque eu sou músico. Eu gosto de tocar. Então eu vi lá que tem uma igreja que tem muito músico, opa, é lá que eu vou. E se um dia não tiver mais músico, o que eu faço? Eu vou trocar de igreja. Por quê? Porque eu estou apenas na igreja por aquilo que eu fui atraído. Eu não tive ainda um relacionamento com Deus. Entendendo? É isso que eu estou falando. Então, você precisa ter um relacionamento com Deus.
Independente de Independente. denominação. Se você ficar só baseado naquilo que te atrai, o dia que aquela atração não tiver mais, você muda. Então você vai ficar sempre buscando lugares que sustente aquilo que você te atrai. Agora, quando você tem um relacionamento com ele, vamos agora de novo usar o mesmo estudo de caso. Fui atraído porque eu sou músico. Chegando lá, eu tenho um encontro com Deus. Aí, de repente, todos os músicos que estão lá vão embora. Sabe o que eu faço? Pastor, eu vou tocar. Não tem ninguém, mas eu vou começar de novo. Você percebeu? Então, agora eu não estou mais ali porque eu fui atraído. Eu estou ali agora para servir. Se não tem ninguém, opa, se eu sei tocar, agora eu estou aqui. Eu quero ser alguém que vai contribuir para fazer algo. E é melhor ainda, pastor. Além de eu tocar, eu quero fazer. Tem molecada aí, tem quem quer aprender, eu vou ensinar. Percebeu? Agora eu não estou mais só atraído. Eu estou agora realmente convicto que eu fui chamado para fazer parte de algo maior. Sim. Entendeu? Então é isso que eu falo. Às vezes as pessoas ficam muito assim, por que as pessoas mudam muito de igreja? E quando eu falo isso, eu estou falando de forma genérica. Eu não posso colocar de forma. É isso, que cada caso é um caso. Mas geralmente as pessoas mudam muito de igreja porque elas foram atraídas por alguma coisa. Mas E isso aquela acontece atração. em toda religião, né? Porque Né? isso acontece em toda religião. É. Porque, pô, muda o pastor, aí a pessoa vai pra igreja onde tá o pastor que ela gostava. Muda o padre, aí ela vai pra paróquia onde tava o padre que ela gostava. Então acontece muito disso, né? De não ter essa. Por isso que a nossa responsabilidade como pastores, como pessoas que trabalham em parte de liderança de igreja, eu sei que não é fácil, mas é sempre levar as pessoas a ter um compromisso com Cristo. Eu não posso, por mais que as pessoas tenham uma afinidade comigo, e isso é normal, ter afinidade é algo normal, faz parte do desenvolvimento da convivência. Mas eu não posso, à luz da Bíblia, eu não posso trazer essa pessoa refém a mim. Eu preciso levar essa pessoa a Cristo, porque o dia que eu não estiver mais lá, essa pessoa precisa continuar. A gente não pode fazer das pessoas uns reféns emocionais da gente, entendeu? Que é um outro caso, que nem vou entrar aqui para você dar uma polêmica, para um outro podcast. Nós temos muito narcisismo hoje. Não? Então, tem pessoas que trazem a pessoa emocionalmente refém dela. Ela não leva a pessoa para Cristo, ela leva para ela. Sim. E isso é muito perigoso. Pastor, pergunta número 2 aqui, ó, sobre a intolerância religiosa, só que não da parte evangélica para outras religiões, mas sim de outras religiões com ataque aos evangélicos. Como você lida com essa questão? Olha, vamos lá. Vamos ser práticos. Eu acabei de falar aqui uma coisa que eu quero repetir, parece até redundante, mas não é. Se eu tenho um encontro com Cristo, de verdade, se o Evangelho me ensina a maneira como Cristo pensa, o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 11, verso 28, o seguinte: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, olha só, que sou manso e humilde de coração. Então, como é que Jesus se comporta diante dos ataques que ele recebeu? Então, se eu estou dizendo que eu sou um cristão, que eu tenho Jesus na minha vida, qual é a prática que eu faço quando eu sou atacado? É a mesma que ele fez. Como é que Jesus respondia a ataques? Com amor. Não estou falando que os ataques são bons, são prazerosos. Ninguém gosta de ser atacado. Mas a pergunta é, que tipo de reação eu tenho quando eu sou atacado? A minha reação vai falar muito... A minha reação a um ataque vai falar muito sobre aquilo que eu sou. Por exemplo, eu tenho uma seguinte frase: você não pode impedir que um passarinho vá sobre a sua cabeça, mas você pode impedir dele fazer ninho. Entendeu? Então, a minha reação ao ataque é que demonstra quem eu sou. Então, se eu estou dizendo que eu sou um cristão lavado, remido no sangue do Cordeiro, que eu tenho comunhão com Deus, não estou falando que é fácil, porque você é um ser emocional. Como ser emocional, você é atacado, você sente raiva. Se é atacado, você sente tristeza. Se é atacado, você sente angústia. Aí, quando você pega todo esse sentimento que você sente, se você canalizar ele para uma resposta imediata, é uma coisa. Agora, quando você faz isso como um filtro daquilo que você crê, baseado naquilo que você se transformou em Cristo, a sua reação vai ser diferente. Eu estou falando isso com muita sinceridade, porque eu já fui atacado várias vezes na minha fé. Mas a minha postura de resposta vai determinar o quê? O que a pessoa vai entender de mim. Pois a pessoa, poxa, o camarada foi atacado, mas ele revidou de outra forma. Paulo vai falar em Corinto, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, não tiver amor, de nada adianta. Sim. Ou seja, eu não estou falando que o amor também é passivo. Tipo assim,
Ah, então quer dizer que o senhor gosta de sofrer. Não é isso. Você precisa ser forte, enérgico, dentro de um padrão de amor. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Você é filho. Eu sou filho. Minha mãe está viva até hoje, graças a Deus. Meu pai já é falecido. Quando os nossos pais nos corrigem por quê? Porque não gosta da gente? Porque nos odeia? Não, porque nos ama. Então a correção com amor é diferente uma correção com amor e uma correção sem amor. Infelizmente, a gente sabe por aí que existe casos em famílias em que o filho foi espancado, o filho foi torturado, porque não havia amor. Foi uma correção sem amor. Agora, quando é uma correção com amor, dói, mas aquilo lá que é, poxa, olha, legal, obrigado, mãe. Obrigado, pai. Porque se o senhor não tivesse me corrigido assim, eu não estaria aqui hoje. Por exemplo, eu estou aqui hoje falando com você porque eu tive uma criação. Fui corrigido com amor. E na antiguidade, e o que eu estou falando agora, eu não sou saudosista, a minha mãe tinha uma maneira diferente de corrigir. Minha mãe corrigia falando, você vai apanhar por isso, por isso, por isso. Ou seja, é algo que leva você à consciência. Amor. Entendeu? Então, quando você é confrontado, você não é que você vai ficar igual um anjinho de presépio ouvindo tudo. Não é isso. Você vai responder à agressão, mas dentro do padrão que Deus estabeleceu. Você não vai deixar de responder, você não vai deixar de confrontar, mas não da maneira como o mundo faria. Eu tenho mania de falar que se você tá passando de um lado da rua e de repente você vê um macumbeiro passando do seu lado e você atravessa a rua pra não poder cumprimentar ele, acho que você não tá tão convicto da sua fé assim, velho. Entendeu? Porque... E é isso que eu tô falando. Por exemplo, você vai ler na Bíblia, Jesus ele era criticado por sentar na mesa com pecadores. Certo? Os religiosos da época diziam, quem é esse Jesus aí? Como é que ele senta com esse pessoal? Eles vão fazer, quem merece médico? Os sãos ou os enfermos? Ou seja, Jesus ele não desprezava pessoas. Sim. Entendeu? Ele não desprezava pessoas. Ele atendia pessoas. Certa feita, até os discípulos, né, tiveram problemas, porque os discípulos queriam impedir, né? Houve um grupo de crianças que veio a Jesus. Não impeça, deixa vir. Ou seja, Jesus nunca impedia as pessoas de vir até ele. Jesus era um cara maneiro. Entendeu? Ele não impedia. Por quê? O tratamento. O fato de você não concordar com algumas posturas não significa que você tem que agir com truculência ou com desrespeito. Né? É minha maneira de pensar. O senhor imagina como é que Jesus é? Hã? O senhor imagina assim a figura de Jesus? Olha, eu imagino Jesus, porque como a gente tem que pensar do ponto de vista da região onde ele nasceu. Ele era um judeu, da Palestina. Então, Jesus não era uma pessoa... Não era retratada como é retratado em fotos, em filmes. Pra mim, eu acho que Jesus parece o Denzel Washington, pastor. Negão maneiro. Negão maneiro, Tá top. vendo? Pô, tá maluco? Deve ser... Se tem alguém que parece Jesus, é Denzel Washington. Entendeu? Então, é uma pessoa comum. Ó, Jesus era tão comum, quando digo comum, como pessoa, né? Ele se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus tinha uma expressão tão comum que a Bíblia diz que na hora de entregar ele, que Judas foi lá, qual foi a senha? A senha foi o beijo. Por que Jesus teve que ir lá dar um beijo a Jesus? Para mostrar quem ele era, porque ele era comum. No meio da multidão, ele se misturava. Isaías, tem uma profecia em Isaías 53, que é uma profecia bíblica muito conhecida. O que Isaías diz? Olhando para ele, nenhuma beleza havíamos para que desejássemos. Então, ele era um homem experimentado nos trabalhos, ele era carpinteiro, homem de dores. Ou seja, ele não tinha nenhuma atração visual. Era um homem comum. Era uma pessoa que comunicava normalmente com todo mundo. Tinha aquela Acessível. lata meio amassada, né? Não, acessível. Acessível. Sabe aquela pessoa assim que você não tem dificuldade de se aproximar dela? Ela não te traz espanto, não te traz medo, te traz o quê? Similaridade. E isso que é bonito. Por isso que no Evangelho de Lucas... a nomenclatura usada para Jesus em Lucas é filho do homem. Por que filho do homem? Ele veio para se aproximar dos homens. Por isso que o texto áureo de Lucas é Lucas 19, verso 10, que o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, que é o próprio homem. Então, essa é a ideia, essa é a ênfase de Jesus. Pastor João, vamos lá. Segunda aqui, ó. Segunda não, nem acho que eu tô na terceira. É a terceira, quarta. Sobre a questão do chamado pastoral e sobre a questão dos pastores mirim, né?
Que aí veio Não, muito essa, em voga aí. como no- diz, nos últimos- essa é a pergunta, Essa, ouro. não, sempre tem. Essa é a pergunta prêmio dos podcasts. Como eu falei para você, eu tenho uma visão de que, para mim, não há problema uma criança pregar. Se você tem a chamada de Deus, a unção de Deus, Deus chamou todos para evangelizar. A Bíblia fala assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse ide é para todos. Agora, o que eu preciso pontuar aqui, e o que eu estou falando agora é uma questão pessoal, maturidade. A questão é, até que ponto existe uma maturidade? Então, quem está acompanhando essa pessoa é que tem que saber e ver. Até que ponto essa pessoa tem a maturidade, tem a consciência disso. Mesmo porque a criança ela vai falar dentro do nível daquilo que ela tem. Ela não pode falar nem além nem a quem. Ela vai falar dentro daquilo que ela tem de maturidade. Eu não posso exigir dessa pessoa uma maturidade de quem é adulto. Certo? E também não posso expor essa pessoa em ambientes que não cabe a ele ser exposto. Por exemplo, eu tenho um filho que tem 10 anos de idade. Meu filho agora, sábado passado, ele pregou. Foi a segunda pregação dele. Mas pregou por quê? Porque ele sentiu. Falou, pai, eu quero aprender, eu quero desenvolver. Ele tem consciência que ele não é pregador, ele tem consciência que ele não é pastor, mas ele está desenvolvendo. E quem está mentoreando ele? Sou eu que sou pai. Entendeu? Então eu sei até que ponto meu filho pode ir, até que ponto ele não pode ir. Entendeu? Eu sei o que ele pode falar, o que ele não pode. Às vezes ele vai falar certas coisas, eu falo, filho, vem aqui, deixa eu explicar para você isso aqui. Deixa eu te orientar nesse ponto. Então, existe uma responsabilidade de quem está por trás de fazer isso. Agora, eu não posso simplesmente falar assim, filho, eu não quero que você faça. Como eu falei aqui para vocês, aqui nos bastidores, repito aqui agora com todo mundo, se o meu filho tiver a chamada para ser pastor, eu vou incentivá-lo. Mas se ele não tiver também, eu também não vou forçá-lo. Então, não é porque eu sou um pastor que o meu filho tem que ser pastor. Entendeu? Eu quero que ele seja um bom crente, um crente honesto, que ele seja uma pessoa que realmente sirva a Deus por onde ele estiver, independente da profissão que ele exercer, eu quero que ele transmita a verdade de Deus e seja uma pessoa de postura. Agora, se ele vai ser um pastor ou não, é uma questão de chamada. Ele agora está tendo esse interesse de pregar, que para mim não há problema nenhum, mas eu não posso falar para você, então, já que ele está tendo interesse agora, pastor, então quer dizer que lá na frente vai ser pastor? Pode ser que seja. Mas se não for, também não tem problema nenhum. Eu não posso colocar sobre ele uma carga que é minha. Sim. Porque geralmente nas igrejas acontece uma coisa assim, né? Ah, filho de pastor tem que ser pastor. Não. Ou, por exemplo, e que é uma das coisas também que machuca um pouco, sabe? Que é muito triste, é você ver às vezes, o seu filho sendo cobrado com a mesma intensidade que você, como pastor, é cobrado. São instâncias diferentes. Eu não posso emocionalmente colocar sobre ele uma responsabilidade que é minha. E as pessoas também não podem fazer isso. Não é porque ele é meu filho que ele, sabe? Que geralmente, ó, todas as crianças podem fazer. A sua não. Você é uma criança. Até porque, assim... Você está entendendo? Tipo assim, eu não estou criticando aqui dizendo que ele pode errar. Estou falando assim, existe uma pressão muito grande, porque você é filho de um pastor. Porque na cabeça da pessoa, não, já que você é filho do pastor, você tem que ser irrepreensível. Mas ele é uma criança. Criança erra, criança brinca. Criança é criança. Então eu não posso querer acelerar um processo de maturidade que ele ainda não tem. Eu não posso jogar sobre ele uma carga emocional de uma responsabilidade que a idade dele ainda não permite. E se eu fizer isso, eu estou prejudicando o desenvolvimento dele. Então ele é uma criança. Sim. E até porque eu ia falar que às vezes não tô nem engorando nem nada, pastor, mas às vezes pode ser também que lá na frente não queira nem estar dentro da igreja mais, Então, da sua igreja, mas pode por virar quê? um padre. Mas por que eu estou falando isso? Porque isso vai depender da maneira como eu, pai, estou conduzindo o processo. Entendeu? Vai haver um momento na vida dele que ele próprio vai ter que decidir a sua vida espiritual, social, emocional. Ele tem poder de decisão. Sim, ele vai passar pelas Mas experiências enquanto dele. ele não tiver esse poder de decisão, o responsável sou eu. Eu não posso terceirizar isso. Sim. Eu não posso simplesmente chegar na igreja e falar assim, ó, as tias da igreja, ó, tá aqui o meu filho, cuida dele, entendeu? A igreja ela não é um local de como é que eu vou colocar aqui para ser bem claro? A igreja não tem responsabilidade de criar os nossos filhos. Ela só vai colaborar com aquilo que já é feito em casa.
Então, a primeira instância de ensino, de direção, de modelagem é a casa. Sou eu como pai. Então, eu não posso querer requerer da igreja uma responsabilidade que é minha. Eu não posso terceirizar. Sim. Entendeu? Então, por isso que é muito importante. Quando se fala de desenvolvimento de uma criança, tem criança que canta, tem criança que prega, tem criança que trabalha na parte de artes, teatro. Então, não é só pregação. As crianças elas têm uma participação muito ampla na igreja, dentro de um acompanhamento que dê para elas, dentro da sua formação cognitiva, dentro da sua formação, dentro da percepção que ela tem, para não acelerar e nem atrasar também. Né? A gente vê isso porque muitos filhos de pastores, quando saem da igreja, eles, nossa, acabam com tudo, despiroca tudo, porque, tipo assim, pô, passou a vida inteira sendo moldado naquele ritmo ali, e quando os moleques descobrem que tem outro ritmo, cara, eles querem beber daquela água ali, porque só beberam dessa água a vida inteira, e não foi mostrado que existem outras opções. E quando eles saem disso, a gente Então, vê mas muito é que a isso. questão... Por isso que é importante não pressionar. Não, eu até vou te falar uma coisa que eu acho o seguinte. A questão não é que existe outras opções, não é isso. Não é isso, vou explicar. Eu não preciso fazer certas coisas para saber que é ruim. Sim. Correto? Por exemplo, eu não preciso experimentar certas coisas para dizer, ó, isso aqui é ruim. É ruim porque eu experimentei. Não. É só eu observar. Por exemplo, existem duas formas de você aprender. Existe o inteligente e existe o sábio. Qual é a diferença do inteligente e do sábio? O inteligente é aquele que vê, passa, viu que é ruim e ele aprendeu. Então ele aprendeu por quê? Puxa, passei por isso e como eu sou inteligente, eu não vou voltar mais a fazer isso. E o sábio? O sábio não precisa passar, ele vê outros passando, ele sabe. Então o sábio é aquele que vê os outros passando, viu que deu errado. Para que eu vou lá, já que deu errado? Então, a questão da formação. Então, tem muitas coisas que eu não preciso passar para saber que é ruim. Então, quando uma criança ela recebe ensinamento bíblico, e não só bíblico, mas moral, porque a criança ela vai ser moldada pela visão que ela tem de pais. Lógico, o que eu estou falando aqui, eu sei que existem situações ambíguas, né? Tem crianças, por exemplo, que nasceram em lares disfuncionais. Existem outras questões que não é a questão agora. Estou falando que quando eu, como responsável, ensino meu filho dentro da sabedoria, não dentro só da inteligência, ele não precisa passar por certas coisas. Ele não precisa. Ele vai ter um momento de decisão dele, mas ele vai ter que tomar a seguinte decisão. Eu vou ser inteligente ou vou ser sábio? Que nem, por exemplo, você tem 22 anos, né? Não, 30 já, pastor. 30 anos. 22 eu queria ter, hein? Você tem 30 anos. Então, hoje, se você for ter um filho hoje, qual que vai ser a sua perspectiva? Eu quero que o meu filho seja ensinado a não ter que passar pelo que eu passei. Por exemplo, se eu tive que passar para aprender, para que eu vou permitir ele passar, sendo que eu posso ensiná-lo a não passar? Sim. Entende a perspectiva? Então, você vai querer que o teu filho aprenda sem precisar ter as dores que você teve para aprender. Então, eu não concordo muito com aquela ideia assim, não, ele tem que aprender, ele tem que passar sim, porque se eu passei, ele tem que passar. Não, não tem. Para que eu vou sujeitar o meu filho a alguns desabores da vida, sendo que eu posso ensinar ele a contornar isso, a crescer, a se desenvolver? Certo? Mas isso... E quando eu falo passar pelas coisas, coisas ruins, por exemplo, existem muitas coisas, por exemplo, eu acredito assim, eu não sei vocês que estão nos assistindo, mas eu sou muito claro com meu filho, eu converso muito com ele, abertamente, sobre tudo. Sobre todas as áreas. Então, eu como pai, eu preciso orientá-lo. Dentro da capacidade que ele tem de conhecimento e de entendimento, eu vou abrindo para ele algumas áreas de entendimento para ele entender que existem consequências, existem situações, e a decisão vai ser dele, lógico, não vai ser minha. Mas eu preciso abrir para ele os leques dele entender o que isso acarreta lá na frente. Isso, para mim, é uma dificuldade minha, porque, por exemplo, eu vejo que eu não vou ensinar meu filho igual a galera ensina, porque vou chegar nele e falar, ó, o bagulho é o seguinte, meu parceiro, tem aqui, ó, a Biblinha, vai falar que Deus criou a Terra. E tem aqui, esse artigo científico vai falar que a Terra foi feita desse jeitinho aqui, ó, dinossauro e os caramba. Quem vai decidir é você. E pronto. Só que eu vejo que muitas pessoas não dão essa segunda opção aqui. De, olha aqui, olha esse artigo científico aqui, ó. A gente tem essa galera aqui. O que você acha dessa ideia também? E esconde e deixa só essa ideia aqui. Só que eu preciso que o meu filho saiba que essa não é a única opção, não, meu parceiro. Isso aqui tem outra, isso aqui tem outra, tem essa outra aqui.
Então eu quero que ele escolha por ele e achar que é a vontade dele de acreditar nisso aqui. Até porque eu, como eu estudei biologia, né, na faculdade, cara, eu sei muito bem separar na minha cabeça o que é saber e crer. Eu sei que eu não consigo palpar Deus, mas eu creio que ele existe. Mas eu consigo palpar que, infelizmente, a Arca de Noé não é só uma historinha que tem na Bíblia, tá ligado? Porque não dá. Fisicamente, cálculo, não dá. Então eu consigo provar que não dá. Então, eu quero que ele tenha essa consciência também de saber separar. Então, é por isso que muitas vezes dentro da igreja eu tenho essa dificuldade. De tipo, ai, cara. Toda vez que eu vejo eu tô numa pregação lá, ou alguém tá falando alguma coisa pra mim, eu fico assim, ai, cara, mas isso aí eu não sei se eu concordo também não, hein, mano. Não sei se eu concordo com tudo isso. Então, pra mim, é muito difícil essa forma de separar ou de criar. Eu vou dar todas as opções pra ele. E infelizmente, eu não vou conseguir falar pra ele assim, ó, essa é a certa. Porque eu acho que aí cabe a ele decidir o que é ou não. Não sei se o senhor compreende. Não, eu compreendo, mas como eu falei para você, é uma questão de fé. É. É uma questão de fé. E de fé e de experiência. Porque o que acontece? Não é só uma questão de fé, é uma questão de experiência e de vida com Deus, né? Existem muitas coisas que no início da minha fé, que eu talvez não tinha uma certa base, uma certa solidez, e que hoje eu tenho. Mas isso vai depender do quê? Da experiência que você tem com Deus. Eu, como eu dizer, eu não estou aqui nessa manhã determinando para você ou para qualquer pessoa que faça o que eu faço. Eu tenho essa minha consciência por causa da fé. A fé que eu tenho em Deus me dá base para poder crer e viver dentro de uma crença que não contraria a minha razão. Eu não tenho um conflito entre razão e fé. Entendeu? Existe muita coisa que eu nem vou entrar nessa área, porque é uma área que a gente não milita, né? Tem muita gente que milita nessa área, que tem muito mais propriedade de militar na área científica. Mas eu não tenho conflito entre razão e fé. Eu não tenho conflito. Para mim, isso é muito claro. Né? Mas é uma coisa que é construído. Né? Sim. Construído. Foi como eu falei pro senhor. Eu sempre tive muito essa dificuldade. Desde que do primeiro dia que eu entrei na igreja, eu falei, não vai dar certo isso, cara. Tá. Porque eu fico, ai meu Deus do céu. Quando, sei lá, alguém vem me falar alguma história assim. Quanto tempo você está de fé? Sei lá, vai fazer uns 3 anos, eu acho. Então, é uma questão que é construído. Então, como eu falei para você, eu não posso de forma alguma falar para você, não, você está errado ou você está certo. Você vai ter momentos na sua vida que algumas coisas vão ser confrontadas e o próprio Deus vai te encaminhar dentro daquilo que você conhece também, do que você estudou, do que você aprendeu. Sim, e como eu falei pra Dani, eu falei, pode ser que não também. Pode ser que eu Entendeu? morra o resto da minha vida acreditando que não vai dar certo. Porque existe gaps de tempo muito grande, né? Aí eu fico, então isso aí, sei lá, acho que não é pra mim. E uma vez eu vi um pastor falando que às vezes a gente tem mania de... É como se a gente fosse na feira, né? E aí a gente quer comprar a fruta, mas a gente não quer levar o cacho inteiro. A gente quer comprar só que tá boa. Então, eu vejo que muita galera vai pela fé por isso, escolhe só o que tá bom. E as consequências das outras coisas que também tá ruim, ela não pega pra si. Só que não, cara, quando você escolheu a fé, eu acho que você tem que escolher o conjunto todo, completo. É isso aí. Então, desde os usos e costumes, né, até o que acredita ou se prega. É a famosa frase em inglês, né? No pain, no gain. E tem muito disso. Vamos lá. Pastor, vamos lá. Sobre essa é interessante. Sobre economias, né? Porque a gente vê tanto pastor abastado, né? Dentro daí das financeiramente, mas a gente não vê a forma que esses pastores ou geraram essa riqueza ou como eles gastam essa riqueza. A gente não vê projetos sociais ou falam sobre esses projetos sociais desses pastores. Se o senhor conhece algum para poder ajudar, divulgar a gente. Bem rapidinho, só para... Como eu dizer, não estou falando algo aqui que é muito importante. Ele falou sobre essa questão, como é gerida as questões das finanças dentro das... O que eu entendo e o que eu aprendi, tenho aprendido, tenho visto, tenho observado.
como eu falei no início, repito, existem infelizmente os dois lados, né? Tem aqueles que realmente prezam pela clareza, prezam pela maneira correta, e tem aqueles que fazem coisas erradas em qualquer segmento. Mas vou dar um exemplo aqui prático da minha igreja, por exemplo, eu posso mencionar isso com muita alegria, o meu pastor. Meu pastor, ele é um pastor que ele é um empresário, né? Então ele tem o pastoreio como uma chamada, ele é um pastor, e ele tem um projeto que nasceu, ele tem uma filha com aspecto autista e tal, e ele foi encaminhado por Deus, Deus deu para ele um direcionamento, e ele então iniciou um projeto que hoje é um projeto que está no Brasil todo, no mundo inteiro praticamente, mais de 8 milhões de visualizações na internet, que é o projeto Três Palavrinhas. Meu pastor, ele é o dono, né? Ele é um dos donos do Três Palavrinhas, que é um projeto evangélico, mas que, ao mesmo tempo, ele é social, de alcance, né? Que gera empregos, gera muitas coisas relacionadas a essa área de crianças, né? Que é justamente trazendo um conteúdo de qualidade e abençoador para todo mundo. E outras áreas que a empresa também atua. Então, tem muitos pastores que eles têm projetos sociais. Quando digo projeto social, é que às vezes a mídia não é vinculado midiaticamente isso, né? Porque na maior parte das vezes, alguns pastores trabalham no anonimato. Por assim, eles não querem se beneficiar do ato. Eu a respeito. Alguns tornam notório isso, outros não. Mas tem muita gente que faz coisa boa para o engrandecimento do reino. A nossa igreja tem feito um trabalho muito forte nas comunidades. Nós temos um projeto chamado Projeto Centopeia, que é um projeto não só de evangelização, mas de ajuda, ajuda comunitária, né, na nossa cidade. Tem, por exemplo, no Projeto Centopeia tem aula de panificação, jiu-jitsu, informática. Então, a igreja ela trabalha o social da maneira como Deus ordenou, né? Jesus falou o seguinte, né? Você tem que trabalhar o homem integral. O que é o homem integral? Você não trabalha só o espírito e não só a alma, você trabalha o corpo também, dando para essa pessoa dignidade de vida. Então, eu acredito e creio que tem muitos pastores que eu conheço que fazem esse trabalho. Não é mencionado na mídia, mas fazem, né? Assim também como, infelizmente, a gente sabe que existe muita gente que deturpa, usa o evangelho como fonte de renda. Age de má fé. Né? Age de má fé. Mas eu não posso, por exemplo, não é porque alguém faz errado que eu vou fazer. Eu ministrei uma palavra esses dias na igreja, está até no YouTube aí, que é o seguinte. Olha só, a minha integridade ou a minha maneira de ver as coisas, ela não pode ser baseada no que os outros fazem. Por exemplo, eu não posso ser íntegro baseado no que o outro faz, né? Tranquilo. Eu tenho que ser íntegro baseado naquilo que eu acredito, baseado na fé. Então, se o outro não faz, não quer dizer que eu não tenho que fazer. Eu não posso ser contaminado pela visão da multidão. Por exemplo, não é porque tem alguém que não faça que eu também não vou fazer. Aí aquela ideia, sabe uma coisa? Já que ninguém vai fazer, eu também não vou fazer. Ou, olha, tá vendo? Aqui o camarada tá fazendo aquilo ali tá dando certo, eu vou fazer também. Não. Existem convicções. Então, assim como tem pessoas que, infelizmente, gerem ou usam de forma indevida dos recursos, eu não posso também dizer que todos são assim. Sim. Eu não posso colocar todo mundo no mesmo pacote, né? Uhum. Porque essa generalização ela acaba sendo muitas vezes leviana. Então, eu quero que os que fazem continuem fazendo e outros comecem a fazer, e os que fazem errado se convertam de verdade e passem realmente a fazer aquilo que Deus mandou. Essa é a ideia. Professor, acho válido a gente colocar a gente pontuar dentro disso, dessa questão econômica que a gente falou, para a senhorinha, para o senhorzinho que vê a gente e tudo mais, ou para essa galera nova cristã que quer chegar, e falar do porquê o dízimo né, por que primeiramente se faz o dízimo e o que realmente está escrito na Bíblia sobre o dízimo. Porque eu acho que muito da mídia joga em cima dessa particularidade, né? Por que recolher o dízimo, ou o quanto é o dízimo, e se é obrigatório dar o dízimo e tudo mais. Então, vamos lá. Eu vou te fazer uma comparação aqui. Você tem conta no banco. Você põe o dinheiro lá. Vamos supor que, porventura, alguém roubou o banco.
A responsabilidade é sua, que roubaram o banco, ou do banco? Do banco. Banco, Dinheiro, você confiou no banco. correto? Qual é a minha postura? Quando eu dou o dízimo, quando eu dou oferta, eu baseio isso em quê? Nos homens ou na minha crença em Deus? Ou na minha atitude de realmente ser uma pessoa voluntária? Então, se a minha motivação for realmente adorar a Deus, fazer aquilo que Deus me orienta, o que os homens vão fazer é a responsabilidade deles. Eles vão pagar com Deus. Se eles estão gerindo isso de forma inadequada, não sou eu que vou pagar por isso. Correto? Agora, não é porque às vezes tem pessoas que gerem de forma inadequada que eu vou deixar de fazer o que é certo. Essa é a minha visão. Então, quando eu olho na Bíblia, eu olho justamente isso, a motivação. O que me motiva? Mesmo que eu falei desde o início, o que me motiva a estar na igreja? É porque eu tenho um cargo? É porque eu tenho proeminência? É porque eu faço alguma coisa? Não, eu estou lá porque eu amo a Deus. E quando eu falo eu amo a Deus em tudo, inclusive nas minhas finanças. Entendeu? A minha maneira de gerir finanças não é porque alguém disse, não é porque alguém mandou. É porque a Bíblia me orienta e eu amo a Deus, eu vou fazendo porque eu quero fazer. Agora, se essa pessoa vai gerir o que eu estou entregando de forma inadequada, ela vai se ver com Deus. Não sou eu. Não sou eu. Eu não tenho responsabilidade de querer me preocupar. Não estou dizendo que eu tenho que ser. Não olhar isso. Mas eu tenho que ter uma motivação de que eu preciso adorar a Deus. Entendeu? Eu vou dar um exemplo para você, uma coisa que eu achei interessante. Jesus, certa feita, estava olhando. Não sei se você sabe, mas na Bíblia tem mais de 2.000 versículos na Bíblia que falam sobre dinheiro. Por que dinheiro na Bíblia é importante? Porque dinheiro ele é considerado como se fosse um Deus. É uma questão de domínio. Por isso que Jesus falou, não tem como servir a dois senhores. A Deus, ou você serve um. Então, o dinheiro ele acaba tendo uma conotação muito forte, porque dinheiro traz o quê? Dependência. Entendeu? Então, por isso que você tem que entender aqui. Tiago vai falar o seguinte, qual é a raiz de todos os males? É o dinheiro? Não, é o amor ao dinheiro. Aquilo que eu ponho amor domina a minha vida. Entendeu? Aí eu volto naquele ponto inicial. Se eu amo a Deus, quem domina a minha vida? É Deus, não o dinheiro. Então a minha maneira de contribuir, de ofertar, de gerenciar isso na minha cabeça é baseado naquilo que eu amo a Deus. Agora, quando o meu amor não está em Deus, está no dinheiro, aí, meu filho, aí dependendo do que você tiver, vai dar ruim. Entendeu? Com certeza. Entendeu? Então, se o meu amor está no dinheiro, então a minha maneira de gerenciar ele, de pensar ele, vai ser totalmente contrária. Aí não importa o que Deus fala, importa o amor que eu tenho. Então, por isso que Jesus falou, onde tiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Então, se eu ponho meu coração em Deus, se o meu amor está em Deus, tudo na minha vida, inclusive finanças, vai ser gerenciado assim. Ó, pastor, essa aqui é um relato, na verdade. Como a sua religião, ou sua igreja, ou a sua estrutura, ela lida com as questões científicas e médicas. Porque ela teve um problema de depressão e o pastor falou para ela tirar o remédio que ela estava curada e ela passou mal. Eu acho errado. Como eu falei, não podemos confundir e nem misturar a questão espiritual e a questão biológica. Então, existem pessoas que precisam de medicamento. Não é falta de fé. Correto? Sim. Ah, eu tomo um remédio de pressão. Então, Deus pode me curar? Pode, mas ele pode, mas ele não proibiu você de se medicar. Medicação faz parte. Por exemplo, a Bíblia, você vai encontrar, quer ver uma coisa interessante na Bíblia? Que não vai dar tempo de tratar, porque o nosso tempo já está indo. Deus, quando trata o homem, Deus trata o homem na sua ação total. Por exemplo, lê depois sobre Elias. Elias acaba de ter uma grande vitória contra os profetas de Baal. Depois ele recebe uma ameaça de Jezabel e ele foge. E ele fica depressivo, entra numa caverna. Quem olha a história pode pensar, poxa, como é que um camarada tem uma vitória aqui e aqui ele está depressivo? Como ao mesmo tempo alguém está tendo uma vitória espiritual muito forte e agora ele está dentro de uma caverna depressiva? Você não vai encontrar na Bíblia em nenhum momento Deus fala assim, Elias, sai daí, seu fraco. Sai daí, seu frouxo. Não. Deus está entendendo, Elias está passando por um momento de depressão. E como ele trata a depressão? O próprio texto mostra. Primeira coisa, Elias dormiu. Deus deixou Elias dormir, depois deu para ele comida, porque, sabe, quem está em depressão precisa se alimentar. Então, Deus está tratando Elias de forma espiritual, de forma emocional e de forma física. Em nenhum momento você vê Deus falar, Elias, você é fraco.
Porque Deus sabe, Deus conhece a nossa estrutura. Na Bíblia, por exemplo, nós temos o Timóteo. Timóteo foi discípulo, ele teve a sua formação com a sua mãe, com a sua avó, né, Lloyd e Eunice, e depois ele começa a ser preparado para Paulo, para o ministério. Olha a recomendação de Paulo para Timóteo. Timóteo, beba um pouquinho de vinho devido às suas constantes enfermidades. Timóteo tinha uma enfermidade no estômago. Paulo podia ter orado por ele para curar? Podia. Eu até creio que orou. Mas se aí a cura não veio ainda, se trate. Então a gente não pode mascarar, entendeu? O que eu estou falando aqui é um equilíbrio. Existe fé, tem que ter fé? Tem. Pode orar? Pode. Mas você também não pode levar a fé num nível de fanatismo. Há um equilíbrio. Você não pode deixar de fazer aquilo que você tem. A nossa parte como seres humanos a gente tem que fazer. Isso não é falta de fé. Então tem que ser. Se alguém está em tratamento, faça o seu tratamento. Vai orando ao Senhor e faça o seu tratamento. Se Deus quiser te curar, Ele vai te curar. E se Ele não te curar também por algum motivo, isso também não é falta de fé. Que é outra coisa também. Ah, tá vendo? Deus não curou você porque você não tem fé. Não, não é assim. Se fosse assim, então, muitos homens na Bíblia iam ter dificuldade. Sim. Porque, por exemplo, Paulo tinha um espinho na carne. E isso não é só espiritual, não, isso é literal. Paulo tinha algo nele que o incomodava fisicamente. E ele orou por 3 vezes e Deus falou assim, a minha graça te basta. Quer dizer que então Paulo é menos crente do que outros? Então, quer dizer assim, precisa ter um equilíbrio para poder não levar essa questão a um nível desproporcional. Entendeu? Tem que ter fé? Tem. Tem que orar? Tem. Tem que buscar Deus? Tem. Mas você não pode deixar de se preparar e nem de se cuidar. Porque Deus manda você se cuidar. O corpo é templo do Espírito Santo. Sim. Cuidar do corpo é responsabilidade nossa. Entendeu? É cuidar Eu nossa. acho que a medicina tá aí para ser usada, né? A gente Tem. não tem que valorizar nada Não, por tudo- conta de um viés religioso. Não, é isso que eu estou falando. Então tem que ter equilíbrio. Eu conheço pessoas que foram curadas. Amém, legal. Então, essa pessoa que foi curada, ela é mais crente ou é mais salva do que o que não foi? Não, os dois são salvos. Entendeu? A questão é que tem gente que recebeu a cura, mas tem gente que não. E o fato de não receber a cura não invalida a sua fé. Não invalida a sua fé. Pastor, pra gente encaminhando aqui pra um finalzinho, já que o nosso tempo tá curto, ó, é sobre a questão da mulher submissa na Bíblia. Como você trata esposa sendo maltratada pelo marido e ainda assim o casamento é eterno? Olha, vamos lá. São assuntos, gente, que não é um assunto para você de uma resposta simples. É amplo. Vamos pensar. Só pensar para você depois prosseguir nesse pensamento. Quando a Bíblia fala de casamento, quando Deus criou, né, estabeleceu o casamento lá no Jardim do Éden, que ele forma a mulher, né, da costela de Adão, todo mundo conhece a história. Qual que é a palavra que está colocando ali? Deus criou a mulher, ela é uma adjuntora. A palavra submissão, ela se tornou uma palavra muito pejorativa no nosso meio. Porque o pessoal associa submissão a segundo plano. Ah, não, você é uma pessoa, você está em segundo plano. Não. Submissão, a palavra está sobre missão. Sub, você está sobre a mesma missão. Essa é a ideia de submissão. O que é submissão? A mulher está entendendo o seguinte, eu fui chamada para, junto com ele, estar debaixo de uma mesma missão. Eu estou submissão à missão que ele tem. Ou seja, eu fui chamada para ajudá-lo nessa missão. Nós dois temos essa missão. Ele está na direção da missão e eu estou colaborando com ele nessa missão. É uma ideia não de segundo plano, mas de igualdade de trabalho. Né? De estar ali junto, colaborando junto, sofrendo junto, alegrando-se junto. Isso é uma coisa. Agora, quando se trata de relacionamento, que é uma coisa muito importante, e eu sou muito categórico nisso, existem sinais que são sinais muito complicados. Por exemplo, eu não sou a favor de forma alguma, de agressão. Uma vez que há uma agressão, já não é nem um assunto de fé, é um assunto de polícia. Começa por aí. Então, eu não tenho aquele, não, vai suportando aí. Não, se há uma agressão, tem que ir aos locais adequados para se tratar isso. Então, eu como pastor, eu não vou falar assim, fica aí
suporta isso. Ora. Não. Se é agressão, existe um tratamento. Porque também o contrário é verdade, sabia? Apesar de a gente não falar muito disso, e eu também estou aqui falando de uma forma muito equilibrada, eu não sei se você sabe. Assim como, infelizmente, a agressão do homem para com a mulher, existe a agressão da mulher para com o homem. Que isso não é muito falado. Mas tem muitos lugares assim, em que há uma agressão invertida. E aí você, o camarada como homem, se comporta como? Tá entendendo? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, existem os dois lados. Então, o homem e a mulher foram criados para ser parceiros no casamento. Né? E é a partir do momento que essas agressões elas se tornam não só físicas, mas também verbais, como eu falei, como é um assunto muito amplo, é só para deixar aqui um pontapé para outras conversas, existem agressões psicológicas. Nem necessariamente são físicas, mas são psicológicas. Entendeu? Que também, de igual modo, também vai maltratando e vai minando a força da pessoa. Então tem que haver muito equilíbrio e muito discernimento para poder não colocar a pessoa numa situação em que ela se torne refém daquilo pelo nome da fé. Entendeu? E o próprio... tem gente que acha que a fé justifica tudo. Não, a fé não justifica tudo. Como eu falei, agressão, não existe justificativa para agressão. Agressão é agressão. Houve agressão, já faltou respeito. Aquilo ali já invalida o casamento ou não necessariamente, pastor? Olha, como eu falei para você, eu como pastor, eu não posso... eu sou a favor do casamento. Sempre vou ser a favor. Mas eu como pastor, eu não posso validar uma situação como essa. Eu não posso validar. Eu não posso ver uma situação como essa e achar que isso é normal. Sim. Mas tem que encaminhar a pessoa aos locais de fato que vai dar a ela a proteção que ela precisa. Os meios legais e Correto? É isso, pastor. Acho que pra gente finalizar isso, acho que a gente pôde trocar uma ideia pra galera conseguir criar um senso crítico a hora de escolher a sua religião e tudo mais, a hora de escolher o seu propósito, a sua igreja e tudo mais. Porque eu acho legal a galera ter esse senso crítico. E não só ir no efeito manada, assim, né? Ter o benefício da dúvida, de falar, ó, talvez eu não concorde com o que aquele cara tá falando. E tá tudo bem. Uhum. Você não precisa necessariamente aceitar tudo mastigadinho e a vida segue bem. O senhor quer deixar... Foi até interessante que enquanto a gente estava falando aqui, eu acabei apertando uma inteligência artificial aqui que ficou ouvindo a nossa conversa e ele ficou aqui respondendo que realmente é verdade, não pode não. O senhor quer deixar... Olha que a inteligência artificial respondeu aqui quando a gente estava falando. Ele falou assim, é verdade, eu não posso colocar tudo no mesmo pacote. Essa generalização... ela acaba sendo muitas vezes leviana. Aí vai embora. Toda generalização é meio burra. É verdade. Meio foda. Mas o senhor quer deixar algum recado para essa galera? Eu quero agradecer aqui a oportunidade, vendo? né? Eu, primeiro, é um dos podcasts, assim, eu não tenho costume de fazer podcast, né? Eu não tenho. Né? Então, eu quero agradecer aí. Espero ter contribuído aí para esclarecer ou para ajudar, né, o seu entendimento. Não, com seu certeza qualquer coisa aqui vai gerar mais dúvida para o senhor poder voltar, né? E que Deus abençoe vocês aí. Obrigado pelo convite, né? Com certeza. Obrigado à nossa querida irmã que nos foi o canal aí, né? Que trouxe o bolinho. Que trouxe o bolo tá aqui, gente. A gente vai comer um pedaço desse bolo. Tá aqui só olhando. E aí, como diz, é sério que o bolo aqui é para cantar parabéns para mim, porque meu aniversário é dia 20 agora, né? Daqui a 6 dias eu tô aí, se Deus quiser, completando 51 anos, graças a Deus. Não, voando. Bem demais ainda. É benção grande. Tá maluco. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Obrigado eu, pastor. Obrigado muito. E, precisar de nós, estamos aí. Vamos deixar tudo claro aqui. Eu segui o pastor nas redes sociais, tudo. Quem puder mandar mensagem depois. Se alguma das coisas aqui gerou dúvida pra você, mano, manda mensagem pra gente. Manda mensagem lá. Porque, mano, a gente consegue trazer o pastor de novo em algum momento que a agenda dele estiver livre. Ou, não quero perguntar pro pastor, mas quero perguntar pro padre ou pro pai de santo. Cara, manda tudo e precisar de nós, tamo aí. Segue a gente, deixa o like, se inscreve. Alan, obrigado por ter saído da cama hoje de manhã. É verdade. Verdade. E tamo junto. Que eu sou CLT e daqui a pouco eu tenho que trabalhar. É que tem um pessoal que a gente não tá atrás das câmeras, né? Mas eles que fazem acontecer. Não, para as coisas funcionar aqui, filho, se não é o Luquinha, o Alan, o Tom, a gente, né? Eu e o Thiago, a gente é duas portas. Não adianta, não. Certinho?